Estamos de volta com o nosso Oriente-se hoje falando sobre a importância da amizade. E a gente falou de diversas formas de relacionamento e a facilidade que a internet traz. A Renata estava falando que você pode ter 5.000 amigos, né? Mas não quer dizer que todos são amigos. E a gente pode cair numa armadilha terrível aí, não é? Se eu quero falar de assuntos sexuais de maneira depravada, eu pego aquele portfólio, aquele cara que a gente já vê, que é sensual nas fotos, e a gente começa ali a trocar para eu entrar nesse assunto que eu não entro com ninguém. E depois de um tempo eu considero que ele é meu amigo. Né? Aí é que está o problema. E a gente pode usar coisas assim com muitas pessoas. O jovem hoje corre o risco, essas pessoas correm o risco de achar que muitos são amigos quando na verdade não são. E até porque você não conhece exatamente a pessoa que está do outro lado, né? Então você tem 5.000 amigos, todos virtuais, conta nos dedos aqueles que você conhece pessoalmente. E aí a gente entra em algumas questões, por exemplo, na adolescência, de adolescentes um pouco mais tímidos, por exemplo, que procuram nas redes sociais uma forma de expressão, e aí então cria aquela situação, né? Tudo ele coloca no Facebook, por exemplo, e fica aguardando quantas curtidas vai ter aquilo. E se aquilo não tem curtida, ele entra em depressão. Então, assim, é uma situação nova, que ele considera aqueles 5.000 amigos como amigos mesmo e de repente está se sentindo sozinho, né? Então, mas esse tipo de situação, Renata, a gente pode dizer que acontece também nas rodinhas de bar, nas rodinhas, né, na sociedade. A gente pode entregar o ouro para o bandido, a gente pode confiar nossas pérolas a porcos, como diz o Evangelho. A gente pode, porque conversou sobre um assunto, a gente pode misturar, né? Aquele cara é muito meu amigo no futebol, a gente fala de futebol, a gente gosta de futebol, ele fala de futebol, e a gente curte, e de repente eu vou entregar sobre a minha intimidade, né, com a minha esposa, estou vivendo um momento, e ele naquilo ele não é amigo, não tem talvez nem equilíbrio e começa a se intrometer. A gente pode se prejudicar sem saber filtrar as amizades. A gente pode se enganar, com certeza, todo mundo corre esse risco, mas eu acho que o se enganar aqui é muito mais fácil, controlado, talvez, do que o se enganar na internet, onde eu realmente não conheço o outro que eu tô conversando. Nem vejo. Nem vejo, nem sei se o que ele está me dizendo é verdade, que dirá como ele vai ouvir aquilo que eu estou falando. Né? Então, realmente na internet você confia muito mais pérolas aos porcos do que pessoalmente. Agora, a gente pode correr o risco, e os pais vivem bastante situações semelhantes assim, Renata, de um filho que, por exemplo, você falou tanto da timidez, a gente falou aqui bastante, um filho que é mais tímido e, de repente, ele tem um amigo que ajuda ele a sair da timidez. Por exemplo, eu me lembrei da minha adolescência, que a gente fazia aquelas artes de adolescente, né? A gente pode partir para aprontar, por exemplo. E o filho tímido começa a curtir, começa a gostar desse amigo, porque está saindo da timidez através de uma armadilha que é aprontando. Aí vem os pais e olham e falam assim, essa amizade não é boa. E o filho vai se entregando cada vez mais. Então, existem situações também que nos envolvem em armadilhas. Em perigos. E com certeza, na adolescência, essa armadilha é um pouquinho mais... o adolescente é um pouquinho mais vulnerável a isso. Porque ele está vivendo um momento onde ele está fazendo uma diferenciação dele enquanto pessoa, enquanto identidade, dos pais. Ele precisa fazer esse processo de separação. Nesse momento, os grupos ajudam muito, porque ele se identifica com alguns grupos que vão acabar facilitando esse processo de diferenciação. E é onde os pais têm que estar muito mais atentos, porque às vezes esse grupo de identificação
Não é um grupo que, quer dizer, vai acontecer alguma coisa complicada ali, é onde o pai e a mãe precisam estar orientando, precisam estar acompanhando. Mas esse processo de identificação, e a gente fala, às vezes fala, nossa, esse menino é Maria vai com as outras, essa menina é uma Maria vai com as outras, só faz o que todo mundo faz. Em determinado momento do desenvolvimento, esse é um processo natural que aconteça. Então, não é que é uma Maria vai com as outras, é que é natural que isso aconteça nesse momento, né? Para que ocorra essa identificação e para que ele possa se conhecer e diferenciar-se como indivíduo. Mas como é que os pais lidam, então, com essa situação quando percebem o risco, percebem o filho se entregando, percebem que, de fato, aquela amizade é perigosa, aquela situação está se tornando arriscada, né? E eles estão assistindo, telespectadores da situação. Às vezes só uma orientação com o filho, às vezes só um acompanhamento, às vezes oferecendo outras possibilidades de amizade, então oferecendo, olha, vamos procurar, sei lá, ir junto num clube e de repente desenvolver outras amizades lá, às vezes procurando uma ajuda profissional, se for uma coisa mais séria, né? De repente você está... E esse caso a gente também pode exemplificar com os adultos, né? Primeiro que a gente vê adolescentes, essa postura adolescente, em alguns casos com 25, 30, com 28, 35. 35. Mas também a gente vê hoje, por exemplo, nas relações afetivas, as pessoas começam a se entregar muito cedo, parece que não aprendem, então, o que é de fato amor e o que não é amor, né? Principalmente por causa da parte sexual, já se entregam inteiros, já começa... Então, fica sem parâmetro. E a gente vê adultos que já se separaram várias vezes e que acham que todos são amigos e que todas são oportunidades para uma nova possibilidade confiável de um relacionamento. E ficam se entregando, né, numa amizade que não é. O que a gente vê muito é que assim, nós estamos vivendo a cultura do consumo, né? Então eu consumo, meu computador tem um tempo X de duração e depois ele já não serve mais, a bolsa, tudo tem um tempo muito rápido de consumo. E infelizmente a gente está levando isso para as relações, então as relações também estão passando a ser de consumo rápido. Não existe mais um investimento para que aquilo seja duradouro. Então, assim, eu não desisto mais dos meus sonhos, ou nem desistir do sonho, mas assim, eu não abro mão mais de algumas coisinhas para que aquilo se mantenha, e o outro também não abre mais mão de algumas coisinhas para que aquela relação seja duradoura. Acabou, acabou, vamos para outra, e vamos para outra, e acaba se... Eu não estou mais disposto a pagar um preço. Não. Sacrificar, jamais. Não. O Papa tem falado justamente dessa situação, né, do descartável, né? A situação do descartável. Então, a gente está descartando não só objetos, né, mas está acabando descartando relações, né? Então, a gente não chega, porque a gente não chega a ter uma verdadeira amizade, né, com as pessoas. Não tem profundidade. Não é uma torre, uma casa construída sobre a rocha, né? Mas é um relacionamento tão superficial que ele se desfaz com pequenas coisas, né? E é uma relação assim, como estava falando da família, né? Que ela tem mais profundidade, que é fundada no amor, na afeição, no sentimento verdadeiro, né? No respeito mútuo. Então ele é capaz de ultrapassar essas barreiras. Então não se descarta à toa. Vamos falar da verdade, então. A gente pode ter uma amizade muito fútil, muito superficial, só de frivolidade, nada com nada, e achar que é uma amizade. A amizade vai crescendo, como a gente já disse. A verdade dos fatos é quando a gente começa a se entregar e o outro começa a se entregar e começa a ver identificação e espontaneamente começa a nascer um carinho, um afeto, você fala, nossa, que legal, uma confiança, né? E a gente pode confundir ainda quando a gente já de cara vai entregando toda a nossa intimidade ou todas nossas pérolas,
né, sem saber se ali está um porco, desculpa falar assim, ou não, né, correndo um risco desnecessário, desmedido, né, incoerente, né? A gente é inconsequente com os nossos sentimentos. E, na verdade, nem tudo isso é verdade, né? Aqui tem uma coisa muito superficial que a gente pode... né? E é necessário uma descoberta. Quem nunca teve um amigo verdadeiro vai ter dificuldades, não é, Renata? E eu acho que essa descoberta, às vezes, se dá em situações onde você está muito precisando. Às vezes você vai descobrir o verdadeiro amigo quando você precisa mesmo de um verdadeiro amigo. Boa, né? Gostei. Porque na hora que você perde um emprego e já não tem um dinheiro, quem vai aparecer normalmente são amigos verdadeiros, né, padre? É verdadeiro. Quando tem uma separação... Na hora da dificuldade, né, que a gente vai perceber quem realmente é verdadeiro amigo, né? Então aí se percebe mesmo, é um teste e nesses acontecimentos mais difíceis, até os verdadeiros amigos são capazes de superar esses momentos difíceis e se tornarem mais amigos ainda e aprofundar ainda mais a amizade. Eu não sei se o padre vai concordar, mas assim, eu gosto de pensar que existe o ditado que diz que quando a gente mais precisa, Deus nos carrega no colo, né? E eu acho que os amigos são os amigos, a família são os instrumentos de Deus Sim. que vão nos carregar no colo. Então, é nesse momento que você vai saber quem é seu amigo e quem não é. É interessante, né? Porque o amigo, então, ele é capaz de ultrapassar até as coisas que incomodam a ele por causa do nosso vínculo, por causa da nossa confiança, por causa do amor que nos une. Né? Porque, por exemplo, quando meu pai faleceu, alguém me chamou a atenção disso, porque estava todo mundo incomodado, com as pessoas querendo vir abraçar, e alguém chamou a atenção e disse assim, não, são amigos, porque quem não é amigo não está aqui. O falso amigo vem para a festa, vem para a hora da comida, na hora da bebida, na hora do aproveitar. Mas na hora que você está na dor, na hora... Quem vem, e mesmo que não goste de um funeral, né? Mesmo que não goste de ver um morto, ele é capaz de vir porque é seu amigo. Seria por aí. Por exemplo, não deve ser fácil para um amigo, o outro passando uma situação difícil, às vezes passando a situação difícil, você só fala daquilo, mas o amigo tem paciência de ouvir. Desculpa, ouvir, meus amigos telespectadores, ele tem saco. Deixa eu rasgar. Ele tem uma paciência de Jó, né, padre? De aguentar você está numa etapa porque você é um saco. E ele aguenta, e ele ouve. O verdadeiro amigo é por aí. Ele ultrapassa seus próprios limites. E você sabe que você vai poder contar com ele. Você sabe que ele vai estar ali. Padre, então a nossa abertura, apesar dos riscos, é necessária. É fundamental. Senão a gente deixa de ser gente. Sem dúvida. Eu acho que todos nós temos essa possibilidade de abrir o nosso coração e encontrar os verdadeiros amigos. E, como diz a própria Bíblia, né, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Então, a gente tem que fortalecer as verdadeiras amizades. E também é outra coisa a gente perguntar para essa juventude, para esses mais novos, o que significa para você ser amigo, né? Então, é como você falou, aí é uma amizade superficial, mas não é amizade. Então, não é amizade, porque vai ser descartado, você me desagradou, você não aceita mais o que eu falo, você não faz o que eu quero, então eu já descarto, já vou procurar outro que faça a minha vontade. Então, o que é verdadeiramente ser amigo, né? Eu gosto muito dessa expressão que a Renata colocou, daquela pessoa que a gente pode ser a gente. Isso. Essa casa que a gente se sente em casa. Esse espaço que a gente não se sente criticado, censurado, julgado, né? Porque ele me olha com outros olhos. Né? A verdadeira amizade, então,
ela é de fato... Desculpa falar disso, a Renata usou outro termo, quero que você use de novo, porque ajuda na interpretação. Eu vou dizer que é um verdadeiro amor, mas você falou bastante de confiança, de aceitação, porque para mim o amor passa por isso, né? Porque até no dicionário, eu gostei, o dia que eu fui buscar amor no Aurélio, ele diz que é a força que nos move em direção ao outro para fazer pelo outro. Né? Interessante, o verdadeiro amor, no dicionário, diz que é uma força que faz com que eu saia de mim pelo outro para ele, né? Em função dele. Então, quando o amigo, ele ultrapassa o que ele gostaria, o que lhe agrada ou não, e ele te acolhe como você é, mesmo quando você está chata, numa etapa difícil, é amor. É amor. É um acolhimento sem restrições, né? Aquele acolhimento até que a gente talvez esperasse receber de uma mãe e às vezes não tem. Né? Porque às vezes, e não é que uma mãe ou um pai não seja tão amigo, mas pelos vínculos, às vezes para ele a sua situação é muito mais sofrida para ele também, não é? Sem nenhum julgamento, sem nenhum aquela julgamento, mãe isso, ou bom. aquele pai, mas às vezes a relação é difícil para ele, da forma como ele foi criado, da família de onde ele veio, enfim. Por N situações, aquela relação de mãe e filho, pai e filho, é difícil para ele. E aí às vezes o filho não sente aquele acolhimento que buscava. Renata, a gente precisa correr os riscos, viver, para poder criar, deixa eu falar assim, habilidade nas relações. Com certeza. Isso a gente começa dentro de casa. As habilidades a gente vai treinando dentro de casa. Né? É por isso que a gente condena hoje tá cada um no seu quarto. Porque se a gente se isola dentro de casa, a gente não cresce nas habilidades. Não cresce nas habilidades. Você não provoca esse desenvolvimento, porque está cada um no seu mundo. Né? E é por isso que eu falei da fé, padre, porque a igreja é um lugar que provoca, não é, a convivência e o desenvolvimento das habilidades, porque você diretamente vai participar de algum grupo, diretamente vai se envolver com alguma pastoral, ou algum grupo, ou algum time, né, o pessoal da música, o pessoal da liturgia, o pessoal, e você começa ali a crescer nas relações. E você vai aprendendo também a fazer uma distinção entre a pessoa e o que a pessoa faz, né? Quer dizer, a pessoa ainda não é perfeita, está se fazendo, se construindo. Então eu vou aprendendo através do bom relacionamento, pelo ambiente que se cria de fé, de amizade, de acolhimento. Então as pessoas vão também fazendo essa distinção. Eu gosto de você, mas daquilo que você faz eu não gosto. Então, a fé e a amizade dentro da comunidade vai fazendo com que a pessoa também faça um treinamento de passar por cima de muitas coisas que me incomodam, mas que eu vejo na outra pessoa outras coisas, outras riquezas. Bom, para a gente encerrar, sem querer a gente puxar um carretel tão grande, mas puxando, e as decepções com as amizades? A gente se deu demais e, de repente, o outro não corresponde tanto quanto eu esperava, né? Como eu lido com isso, Renata? Olha, eu acho que a decepção faz parte também do desenvolvimento das habilidades, porque o mundo está aí, as coisas estão aí e as coisas não são sempre do jeito que eu quero. Então, assim, ter decepções com um amigo, com outras pessoas, faz parte do meu desenvolvimento. Como eu vou lidar com isso vai depender muito da bagagem que eu trouxe desde que eu nasci. Qual é o potencial que eu tenho dentro de mim para conseguir superar aquela situação. Quando você falou das amizades descartáveis, das relações descartáveis, que a gente não abre mão. A decepção é esse instrumento que faz com que eu tenha que aprender que eu vou ter que abrir mão. Perdas. Eu preciso ter perdas também. E, de repente, aquela decepção com um amigo pode me servir tanto para eu abrir mão e fortalecer aquela amizade, ou para eu perceber que
realmente me enganei e eu acho que vou ter que buscar outro caminho. E até para crescer em relação a outros tipos Outras relações. Outras relações. Isso. Servir como aprendizado para uma próxima relação. Nossa, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com fulano. Vou pegar mais leve. Não vou me entregar tão né? Mas isso pode fazer, as pessoas geralmente conseguem fazer isso. Algumas pessoas têm mais dificuldade, têm menos possibilidades, menos habilidades desenvolvidas para fazer esse tipo de distinção. Então, é uma pessoa que geralmente vai ter dificuldade para estabelecer amizades, para ter amigos mais duradouros. A inclinação, a tendência das pessoas é querer se arriscar menos. Se fechar um pouco mais. Se fechar um pouco mais. Mas, naturalmente, quem tem habilidade se fecha um pouco mais, está assustado, mas, naturalmente, vai voltando a se abrir de novo. Isso, vai aprendendo com a situação, vai conseguindo avaliar a situação e tirar daquilo o que fortalece para uma próxima relação. Acho que a gente aprende também a ponderar o lado do outro, né? Sim. Porque, às vezes, você depois fica sabendo, entende um pouco mais, depois que a poeira abaixa um pouco, que o outro não é mau, ele teve também circunstâncias que às vezes fizeram com que ele tivesse uma atitude, aquela atitude que me desagradou, que me decepcionou. E isso é uma habilidade também, você se colocar no lugar do outro é uma habilidade que a gente desenvolve e que eu percebo que atualmente está muito difícil das pessoas se colocarem no lugar do outro, é muito o que eu quero, o que eu gosto, o que me satisfaz, né? Essa posição de se colocar no lugar do outro está uma coisa mais complicada atualmente. É que nem no trânsito, né? Eu tenho que correr para me jogar na frente antes que entre alguém. E aí tem uma frase, né, da Bíblia que diz muito bem o que vocês estão conversando, né? Que é: para aqueles que amam, tudo concorre para o bem, né? Então a gente sempre está aprendendo, né? Nada, eu vou me frustrar de nada, porque tudo é aprendizado para mim, tudo concorre para o bem. Então eu posso tirar alguma lição boa para mim. Então não faz mal que aconteceu isso. O que eu aprendi com isso? Então eu vou aprender, vou fazer outras amizades, se for o caso desse assunto, aí, mas já tendo outros critérios. E muitas vezes a gente já criou bastante habilidade a ponto de perceber que a pessoa não está ainda tão madura, não é? E aí fica até mais fácil a gente perdoar ou relevar a situação. Coitada, ainda não, né? Acho que ela não compreendeu bem. A gente começa também a não se abater por tudo, né, Renato? Exatamente. Ô padre, até onde se perdoar, padre? Um amigo? Até onde perdoar? É um exercício. Eu acho que é um exercício, né? É a mesma coisa que eu mesmo que no casamento, né? Na amizade, no namoro, no noivado, eu acho que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender que cada um pode ter momentos que ele é um amigo, um momento que ele é, né, um chefe, um momento que ele é o esposo. A gente pode ter momentos diferentes. Eu vou fechar esse bloco com o Vinícius Moraes. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Perfeito. Essa é a riqueza da vida, esse é o verdadeiro amor. A gente vai para o intervalo e voltamos para encerrar esse programa gostoso. Vamos lá, esse é o nosso Oriente-se.